Agora de falar sobre o Vasco da Gama, para contar que além de Andrés Gomes, atacante colombiano que está contratado, Cruz Maltino espera anunciar nos próximos dias a chegada de um zagueiro. Bora falar primeiro sobre o Andrés Gomes. Acordo com o Rennes está fechado e o atleta é esperado ainda nessa semana para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de uma temporada por empréstimo com obrigação de compra em caso de metas batidas. O negócio pode chegar até 7,5 milhões de euros, uma das contratações mais caras da história do Cruz Maltino. Em relação ao zagueiro, existe uma busca incessante e a expectativa é de que um zagueiro de bom nome seja contratado muito em breve. Recentemente, o Vasco conversou com Nino, Yerry Mina e também Samir, e não houve acordo com nenhum dos três. Um nome de peso e que está desempregado é o de Rafael Toloi, que já jogou no Goiás, no São Paulo e estava há 10 temporadas no futebol italiano, defendendo o Atalanta, chegou a se naturalizar italiano para jogar pela seleção. Me parece um bom nome. E você, o que pensa sobre Toloi no Vasco? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Informação importante, Corinthians e Flamengo avançaram numa negociação paralela a todos os outros clubes em relação a direitos de transmissão de TV. Só para você entender o conceito, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 foram vendidos para a LFU e para a Libra. Os times se dividiram nesses dois grupos. E agora, os clubes trabalham para a fusão das duas ligas numa entidade só, para negociar os direitos de transmissão entre 2030 e 2039. Só que o Flamengo e o Corinthians não concordam com os modelos adotados nem pela Libra nem pela LFU. A dupla se baseia na audiência e enquanto eles recebem para entender que eles precisam fazer negociações paralelas e é assim que deve acontecer. Só para lembrar que Flamengo e Corinthians hoje representam cerca de 40% da audiência nacional, mas eles juntos recebem cerca de 15% das receitas e é em busca de números mais iguais que Flamengo e Corinthians se juntaram nos últimos dias. Hora de falar sobre as quartas de final da Copa do Brasil, que já tem seus 8 times definidos. Todos os classificados têm direito a 4,7 milhões de prêmio pago pela CBF. Pois bem, teremos 2 mineiros, Atlético e Cruzeiro, 3 cariocas, somente o Flamengo de fora com o Fluminense, Botafogo e Vasco classificados. Um único paulista, o Corinthians é o representante de São Paulo, São Paulo, Santos e Palmeiras não se classificaram. Mais um time do Paraná, o Atlético Paranaense, e um time baiano, o Bahia. É a primeira vez em 36 anos de Copa do Brasil que nem Palmeiras nem Flamengo estão nas quartas de final da competição. Os dois bichos papões, os últimos grandes campeões e os principais favoritos às conquistas de título, caíram na fase de oitavas de final. Só para completar, sorteio da Copa do Brasil marcado para a próxima semana, quando conheceremos todos os confrontos até a grande decisão. Como é bom acordar classificado. Pix na conta, a CBF hoje vai fazer 4,7 milhões. Vaga na fase quartas de final da competição nacional, que vem o sorteio na próxima terça-feira, mas o time oscilou de um tempo para o outro. Só que antes eu tinha deixado a dica, né? Falei no finalzinho do jogo, o Rogério Carvalho me perguntou o que tinha que fazer. Você viu aí no início do vídeo, só que aí depois saiu o gol do Tietê, levei cartão amarelo, tirei a camisa, mas enfim, tá valendo. O Vasco venceu por 3-1. Era para ter oscilado nos dois tempos? Não. Inclusive o próprio técnico Fernando Diniz chamou atenção para isso, né? Ele na coletiva disse que tem que realmente ter dois tempos mais regulares, que a torcida foi melhor do que o time, frase do técnico Fernando Diniz, e tem que se acostumar com o ritmo da torcida, né? Citou também a possibilidade do Hugo Moura ser mantido na zaga e o Jair no meio-campo. Perdão, não pedi para você deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscreva no nosso canal, dá aquela moral. Mas assim, concordo plenamente com o técnico Fernando Diniz, que avaliou que o time caiu muito mais do que devia, né, no segundo tempo. Citou o Ryan, impressionante quando o Ryan atua pelo lado dele, como é que ele joga, e quando ele vai lá para o outro lado, no caso da Social, como ele despenca. Se é a concentração, se é o nervosismo, se é a necessidade de alguém estar ali o tempo todo cobrando ele. O Ryan não pode ser um carro alegórico, só vai empurrado. Não pode. Ryan tem que ser aquele jogador mais participativo. Fez um excelente primeiro tempo. Aliás, como o Vasco fez um excelente primeiro tempo de muito volume de jogo.
muitas finalizações, muita criação, posse de bola, tudo que a gente sempre esperava, mas principalmente acertando o alvo. O Vasco acertou o alvo do CSA, não correu riscos no primeiro tempo. Sentou na vantagem? Pode acontecer. Gostei das trocas que o Diniz fez. Com 20 minutos ele tirou o Coutinho, botou o Garré, que foi muito bem no jogo. David não entrou tão bem na vaga do Nuno, mas era necessária essa substituição. Depois, já no finalzinho, ele fez a dobra, tirou o Raem, botou o Puma, que eu acho uma boa solução também. Ele vai tentando encontrar soluções. A entrada do Hugo Moura ontem na zaga, na vaga do João Vitor, que estava suspenso na Copa do Brasil, eu acho que dificilmente ele vai manter, se numa situação de jogo. Que ele fez errado contra o Botafogo, por exemplo, quando ao invés de botar o Jair, botou o Cocão. Trouxe o Hugo Moura para a zaga. O Jair tem vaga nesse time. Tecnicamente ele sobra. Inteligente, dono daquela área ali, da entrada da área, não marca tanto quanto o Hugo Moura. Mas com a bola nos pés, é muita qualidade. E dá liberdade pro Tietchan, que fez um grande jogo ontem na vitória em cima do CSA. Aí você vai dizer assim, pô, Azevedo, mas tá empolgado? CSA, terceira divisão, peraí. Qual era o adversário que caiu no sorteio? CSA, não tinha que passar? Tinha. Passou. Simples assim. Sofreu susto no segundo tempo? Não. Não precisava ter tido contra-ataques, o gol como saiu, falha de marcação. Mas, cara, passou com tranquilidade, absoluto. O torcedor deu um show, mais de 19 mil apaixonados, um mosaico fantástico. É isso que a gente espera. É exatamente isso que a gente espera do Vasco. Próximo adversário agora é domingo, o Atlético Mineiro. E o Vasco vai ter uma sequência boa pela frente, né? Mas com semanas ainda para trabalhar. Por exemplo, do jogo do Atlético Mineiro até o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é o Santos, uma semana. Santos, o jogo vai ser no Morumbi, não vai ser na Vila Belmiro. Depois o Vasco tem pela frente Juventude, viaja para Caxias do Sul, um jogo atrasado. Volta para o Rio de Janeiro, tem o Corinthians. E aí, entre o Corinthians em casa e o Sport fora, tem um jogo da Copa do Brasil. O sorteio acontece terça-feira, 10 da manhã na sede da CBF. Eu irei lá contar tudo para você. E pode cair Atlético Paranaense, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, Fluminense e Corinthians. Não esqueci mais alguém, peraí. Vamos de novo. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Cruzeiro. Esqueci do Cruzeiro, pronto, que passou pelo CRB, foi a última vaga. Qualquer um desses pode cair. Qualquer um desses pode cair para o Vasco da Gama. E aí, vai fazer o quê? Irmão, tem que encarar. Quem você prefere, Azevedo? O Atlético Paranaense, que nós eliminamos no ano passado. É um time que não está bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas tem que encarar. Só que antes lá do dia 27 de agosto, que é a data base para essa rodada da Copa do Brasil, tem esses jogos todos que eu falei. Atlético Mineiro, Santos, Juventude e Corinthians. 4 jogos para que o Vasco dê uma arrancada no campeonato. E que a vitória de ontem sirva de combustível, de norte. Olha, primeiro tempo é isso que tem que fazer. Segundo, se cair um pouquinho, quer entrar tem que manter lá em cima. Agora, não despencar como despencou. Porque se é o Atlético Mineiro o adversário de domingo, provavelmente o jogo é para os pênaltis ontem. Faz o Pix, CBF. Manda aí 4.700.000 reais. E lembrando que avançando para as semifinais, 9.900.000 reais. O Vasco já faturou mais de 14 milhões nessa Copa do Brasil. O campeão, só na final, o campeão leva 70 e o vice 30. É uma competição milionária e que o Vasco não pode abrir mão mesmo, mas o foco tem que ser no brasileiro, porque estamos na zona de rebaixamento. Um grande abraço! É isso aí, torcedor vascaíno. O Vascão classificado às quartas de finais da Copa do Brasil. Chegamos mais uma vez nas quartas, né? Na temporada passada fomos até as semifinais, então torcer aí para o Vasco conseguir nesta temporada chegar à grande final e quem sabe aí beliscar o título da Copa do Brasil. Será muito importante, como eu venho batendo nessa tecla, para a retomada da história do Vasco, né? O Vasco dá a volta por cima aí dos últimos anos terem sido sombrios. Então, essa classificação aí super importante, com a equipe jogando muito bem. Agora o foco aí no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco busca sair da zona de desconforto ali, né, da zona de rebaixamento, com uma vitória aí nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, que deve colocar time misto
né? Já que o Atlético tem a partida aí da Sul-Americana depois no meio de semana, o Atlético cogita aí vir com time misto. Então, quem sabe aí o Vasco belisca esses 3 pontos para buscar sair ali da zona de rebaixamento.